E está começando mais um Conexão Jovem, um programa feito especialmente para você. Olha só, o pessoal às vezes me manda e-mail falando que não é jovem, mas curte o Conexão. Não tem problema, o nome é Conexão Jovem, mas o que importa mesmo é ter a mente jovem. Se você curte as nossas matérias, os nossos temas aqui, não tem problema, fique conectado com a gente todas as terças-feiras, às 5h30 da tarde. E olha só, você que é uma vez por semana, é pouco, acha pouco o nosso encontro, não tem problema, seja o nosso seguidor no Twitter, @PGConexãoJovem, passe em nosso blog novotempo.com/Conexão Jovem, que a gente mantém essa conexão direta aí todos os dias pela internet. Sempre estou aí tweetando, trocando ideia com os nossos seguidores. Então, se você ainda não é o nosso seguidor, tá perdendo tempo, passe a ser, que a gente vai trocar muitas ideias aí todos os dias. E agora eu tenho um presente muito especial para te dar. Olha só o que eu tenho em minhas mãos, estudo bíblico para jovens. É um estudo da Bíblia de um jeito bem diferenciado, com a linguagem específica para você. Luciana, como é que eu faço para receber esse presente? Muito simples. Manda um e-mail para a gente, conexãojovem@novotempo.org.br, com o seu nome completo e endereço, que você vai receber esse presente na sua casa. É um presente da Novo Tempo, um presente do nosso estúdio aqui, que eu quero apresentar para vocês os nossos câmeras. Tuca, dá um tchau ali pro Rogerinho, pra nossa galera que tá em casa. Márcio também, que sempre tá aqui com a gente. É a galera aí que faz o Conexão Jovem, esse povo animado. Márcio, volta aqui pra mim, por favor, não me deixe fora dessa. E olha só, gente, agora você vai conferir uma matéria muito legal. Foi com 18 anos de idade. Nunca pensei, que eu era filha adotiva, mas a minha mãe resolveu contar quando eu fiz 18. Foi uma surpresa, Foi uma surpresa para mim saber que eu tinha uma outra família, que aquela não era a minha família de sangue. Minha mãe tinha um problema no útero, ela não podia ter filhos, Aqui na época também o tratamento era muito caro. Meu pai sempre explicou pra mim que meu pai não tinha condições, tinha tratamento pra minha mãe, só que era muito caro. Minha mãe queria ter mais um filho. E foi daí que ele me pegou, eu tinha 20 dias de vida. A minha mãe, ela era uma pessoa muito simples, Aí ela é ainda até hoje. E ela foi trabalhar na casa de uma família, fazendo faxina. E aí ela engravidou, com meu pai, e ela me engravidou de mim. E aí quando ela me teve, o pessoal da casa onde ela trabalhava gostava tanto dela e tanto dela, assim, que resolveu me acolher lá. Então eu cresci com eles, até hoje eu tenho muito contato com eles. E eu vivo com eles, a gente sempre faz junto, as coisas juntas. E a minha tia, Mônica, que está aqui do meu lado, ela é uma das componentes dessa minha família de consideração. E é muito bom saber que, além de ter a minha mãe biológica, e eu tenho uma família de consideração que gosta de mim do mesmo jeito, como se eu fosse de sangue. Eu me casei em 98, quando foi em 2000, eu comecei a tentar engravidar. E não conseguia engravidar. Então, depois de idas e vindas em hospitais, em tratamento, inseminações, eu descobri que eu não era estéril, nem meu marido, mas que haviam dificuldades, que seria difícil eu engravidar. Então, nós pensamos em adotar. Veio isso na minha cabeça. Eu sempre achei a adoção uma coisa linda, nunca tive problema absolutamente nenhum com respeito a isso. Eu e meu marido fomos fazer um curso de adoção na comarca da onde eu morava na época. Isso foi em 2004. Então nós nos habilitamos, entramos na fila para adoção. Quando a minha mãe me pegou, digamos assim, ela tinha 40 anos de idade, já tinha 2 filhos adultos, eu tenho 17 anos de diferença para minha irmã. E aí ela resolveu me contar e eu tinha acabado de me batizar. Então para mim não foi um choque, porque eu entendi, eu vi na minha mãe aquilo que Deus tinha feito por mim. Então, da mesma forma como Deus me adotou como filha dele, eu vi que a minha mãe fez isso por mim. E eu tenho hoje a oportunidade de conhecer a minha família de sangue. E é interessante, porque isso que a Mônica falou é verdade. O amor que a minha mãe tem por mim parece realmente ser um amor muito maior do que pelos meus outros 2 irmãos. Não é que ela não ame, ela ama, só que pelo fato dela ter me escolhido e ter me aceitado, com poucos dias de vida também, e bem prematura, que foi a condição como eu nasci.
Olá, já estou aqui tweetando a nossa dica do dia, nossa promoção. Olha só o que eu tenho aqui para vocês, o lançamento do CD Duetos aqui da gravadora Novo Tempo, é o Duetos 3. Luciana, mas como é que eu faço para ganhar esse CD? É muito simples, você que é o nosso seguidor do Twitter, @PGConexãoJovem, fala pra gente o nome de uma música do primeiro CD Duetos da gravadora Novo Tempo. O nome da música e o dueto que cantava a música. Tuita pra gente que você vai receber esse presente aqui da gravadora Novo Tempo em sua casa, Duetos 3, beleza? E a Sarinha chegou depois de 4 anos que a gente estava... E eu já vou começar a chorar. Depois de 4 anos que a gente estava esperando, a Sarinha chegou. E falar disso pra mim, eu sempre falo disso e às vezes eu choro, às vezes eu não choro, mas é uma emoção muito grande porque o amor que você tem por aquela criança que você adota é um amor assim incondicional. Eu não sei se a Sarinha, se estivesse em outra casa, se ela teria tanto amor de alguém como ela tem de mim. Então assim, ela é minha filha, eu descobri uma coisa, as mães adotivas sabem disso. Coração tem útero. Sabe? Então você tem aquela criança, não foi da sua barriga, mas foi do seu coração. Bem, quando eu nasci, o meu pai, ele se separou da minha mãe. E aí, eu não sei qual foi o rumo que ele tomou, mas até hoje eu não conheço ele. Eu imagino, na minha cabeça, né? Eu imagino que se eu tivesse continuado com meu pai e com minha mãe, eu não conheceria a igreja. Porque foi através da minha família de consideração que eu conheci a igreja. E estudei em colégio adventista a minha vida toda, né? Estive no internato. Então, tipo assim, esse pedacinho de prova que o Senhor pôs na minha vida, né? Na verdade, foi para uma bênção enorme. Porque eu tive milhões de oportunidades através dessa minha família de consideração. Coisa que eu já acho que eu não teria se eu tivesse só meu pai e minha mãe. Entendeu? Pra mim, assim, meu pai sempre me tratou, foi como ela disse, né? Sempre, tipo assim, um privilégio, digamos assim, entre aspas, né? Que ele sempre gostou dos meus irmãos também, né? Ele sempre me tratou com privilégio. E na verdade, se você for parar pra pensar, eu sou adotado 2 vezes. Porque, primeiramente, meu pai me pegou, aí por alguns problemas de família, eu tive que sair de casa e fui adotado novamente por uma outra mulher chamada Elizabeth, né? Lá de Santo André, a Beth. E ela é uma mãezona pra mim, né? Faz 12 anos que eu estou na casa dela. E, sabe, é um carinho muito especial, sabe? Quando eu chego tarde, ela me liga. Quando eu tô aqui, ela fala: filho, você tá aí passando fome, como que você tá? Tá tudo bem, sabe? Me chama de filho. Então, eu me sinto protegido, entendeu? Por mais que a gente fale assim, é ser humano e tudo, mas a gente precisa dessa proteção, desse carinho, entendeu? E Deus me proporcionou isso através dessas famílias pra mim, entendeu? Eu sinto que é um carinho especial por mim. É muito importante que a criança saiba desde pequena, né? A Maiara descobriu depois com 18 anos. Ela foi uma exceção, ela assim... como é que eu vou dizer? Ela entendeu a história mesmo depois de grande. Mas existe o outro lado, que a criança, depois que descobre mais velha, pode criar um sentimento de rejeição, de revolta. Isso é na cabecinha da criança, né? Ou do adolescente. Porque isso, na verdade, dos pais, isso não existe, essa diferença, né? Mas cria, na cabecinha da criança, cria. Então, a Sarinha, ela tem 4 anos de idade. Desde os 2 aninhos que eu conto, né, com uma linguagem, evidentemente, que ela possa entender, que ela veio por um anjo. É assim que eu conto para ela, que um anjo trouxe ela para a mamãe e para o papai. Então, ela sabe disso, ela tem consciência. É claro que quando ela estiver mais velha, ela vai saber que não foi um anjo literal que pegou ela nos braços e trouxe. Ela vai entender exatamente qual é a história. Mas é muito importante que as crianças saibam sim, para que isso possa se tornar uma coisa normal na vida deles. Às vezes a pessoa não tinha condições de criar você da forma como você está sendo criado. Então, como o Ricardo comentou, seja grato à família que te recebeu. E a família que infelizmente não teve condições de continuar criando você, se você tem um ressentimento, se você tem uma raiva, perdoe. E se você tiver curiosidade de conhecê-los, vá conhecê-los, sente, converse, conheça a sua história, se isso for te ajudar a superar esse problema. E não é um problema, se for te ajudar a superar esse problema que você tem consigo mesmo para aceitar essa situação. Porque, querendo ou não,
Você foi escolhido a dedo, por nome, por cor, por tipo de cabelo. Você foi escolhido, você é especial. Você foi planejado. Não só por essa família, mas planejado por Deus.